Oi pessoal, voltamos aí para falar de trigonometria, né? Trigonometria no triângulo retângulo é o nosso novo assunto. Então a gente vai começar, né, relembrando aí essas definições, o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente, pelo menos no contexto de triângulos retângulos, né? Mais para frente a gente vai acabar redefinindo, né, essas razões trigonométricas quando a gente falar de circunferência trigonométrica, enfim, a gente vai chegar lá, né? Mas por enquanto pra gente o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo são definidas dessa maneira, né? Como vocês com certeza se lembram, né? Seno cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente de um ângulo cateto oposto sobre o cateto adjacente. Certinho? Pessoal, dá uma olhada aqui em um exemplo. Eu tenho aqui, né, um triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5. Eu tenho aqui um ângulozinho alfa marcado e esse ângulo ele é oposto ao cateto que mede 3, tá certo? E é adjacente aqui ao cateto que mede 4. E a minha pergunta é, né, quanto que vale o seno, o cosseno e a tangente aí desse ângulo? Então, se eu quero saber quem é o seno, eu vou olhar aqui para a definição. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cateto oposto é 3, hipotenusa é 5. Então, o seno de A vai ser 3 sobre 5. Certinho? Cosseno, né? Cosseno vai ser, a definição diz que é cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, 4 sobre 5, né? Fácil reconhecer aí quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente, né? O cateto adjacente ele ajuda a formar o ângulo e o cateto oposto não. E para finalizar, tangente aí do alfa, a definição diz que isso é a razão entre cateto oposto e cateto adjacente. Oposto é 3, adjacente é 4. Você vai escrever aí, ó, 3 sobre 4, essa razão que corresponde à tangente desse ângulo alfa, tá bom? Ah, quanto que vale esse ângulo alfa em graus, né? Sei lá, né? Sei lá, não sei quanto que vale, né? Não sei quem é esse ângulo que tem esse valor de seno, esse valor de cosseno, esse valor de tangente. Até dá pra gente descobrir consultando aí uma tabela trigonométrica ou até uma calculadora científica, né? Mas não é assim um ângulo que a gente memoriza. Bom, pessoal, fazer o seguinte, deixar aqui para vocês, né, um probleminha para vocês pensarem, né? Sempre legal a gente ter aí um exercício, né? Pausa o vídeo, dá uma olhadinha, né? Pausa o vídeo, tenta fazer, vê se você consegue fazer aí sem problemas. A nossa figura mostra 3 triângulos equiláteros, tá bom? Cada triângulozinho tem lado igual a 2 e o que ele pede é simplesmente o seno desse ângulo, tá bom? Então, pausa aí o vídeo, tenta fazer e a gente vê em seguida aqui na sequência a solução. Bom, o que a gente quer, né? A gente quer descobrir quem é o seno desse ângulo alfa. Para a gente poder descobrir seno, né? A gente tem que saber quem é a cateto oposto e também quem é a hipotenusa, né? Bom, o cateto oposto a gente consegue encontrar traçando aqui, ó, a altura desse triângulo. Então, se você traça a altura desse triângulo, você vai ver o seguinte. Primeiro, que a altura, né, vai ser a altura de um triângulo equilátero de lado 2, né? Então, a gente joga lá naquela fórmula, a altura é lado raiz de 3 sobre 2. Poxa, lado raiz de 3 sobre 2 vai ficar, substituindo o lado por 2, vai sobrar simplesmente raiz de 3. Então, a raiz de 3 é a medida do cateto, né? Do cateto oposto ao ângulo alfa, quando a gente considera o triângulo, né, formado por esses 3 pontinhos. Vou chamar aqui o pé dessa altura de H. Se eu olhar para o triângulo GBH, né, eu tenho um ângulo alfa aparecendo nesse triângulo e raiz de 3 é a medida do cateto oposto. O cateto adjacente é mole de fazer, né? É só você lembrar o seguinte, todos esses triângulos, né, tem lado 2, tem base 2 aqui, cada triângulozinho equilátero desse, e quando a gente desenhou a altura do triângulo equilátero, essa altura também é mediana, né? Então o lado aqui que era 2 ficou dividido exatamente ao meio. Então a gente tem cateto adjacente medindo 2 mais 2 mais 1, 5. Né? Então a gente tem a figura desse modo, né? Tenho aqui o ângulozinho alfa, cateto oposto raiz de 3 e cateto adjacente valendo 5. Bom, ainda não é o suficiente para a gente descobrir o seno, né? Porque a gente ainda não tem a hipotenusa, mas agora é fácil, né? Simplesmente se aplica aí o teorema de Pitágoras, dá até para fazer de cabeça. Quadrado aqui desse cateto é 3,
quadrado do outro cateto é 25. Quando você fizer 25 mais 3 vai dar 28. Raiz quadrada de 28 é então a hipotenusa desse triângulo. Se você quiser, né, simplificar, observa, repara que 28 é 4 vezes 7. Então o 4 sai da raiz e o 7 permanece. Então vai sobrar, ó, 2 raiz de 7, certinho? 2 raiz de 7 é a hipotenusa. Para a gente fechar, o seno vai ser cateto oposto, raiz de 3, dividido por 2 raiz de 7, que é o valor da hipotenusa. Não é legal, né? Não é de bom tom, né? Fere a etiqueta matemática, digamos assim, né? Deixar aqui o raiz de 7, deixar um número irracional no denominador, né? Então, você sabe como se livrar disso, né? Você racionaliza, multiplica por raiz de 7 em cima e embaixo, e a gente tem a resposta final aí bonitinha, né? Que vai ficar raiz de 21 dividido por 14, né? Multiplicando aí por raiz de 7 em cima e embaixo. Certinho, pessoal? Conseguiram fazer aí sem problema, né? O seno desse ângulo é, então, raiz de 21 sobre 14. A gente vai ver na próxima aula aquela famosa tabelinha de ângulos notáveis, né? Em geral, né, a maioria dos problemas aí que envolvem trigonometria, a gente precisa, né, de dados daquela tabela, né? A gente vai relembrar aí na próxima aula. Então, até daqui a pouco.